Graça e paz, queridos. Hoje queremos olhar juntos para Cristo intensamente. Como diz Hebreus, mantendo os olhos fixos no autor e consumador da vossa fé. Paulo diz que, ao olharmos para a glória de Deus na face de Cristo, somos mudados de um grau de glória para outro. É o que vamos fazer. Eu gostaria de começar falando em primeiro lugar sobre a impossibilidade tornada pessoa. Existe um tipo de beleza que não se impõe pela harmonia convencional, mas pela convivência tensa de forças que, por natureza, se repelem. É a beleza do paradoxo, né? Aquela que nos faz parar não por compreendê-la, mas porque sentimos que nela há algo que transcende nossas categorias de pensamento. Há, nesse tipo de beleza, um senso de verdade mais profundo do que o que conseguimos explicar. Jesus Cristo, Filho de Deus encarnado, é a personificação mais completa e definitiva dessa beleza paradoxal. Nele, os contrários não apenas coexistem, eles se entrelaçam, se completam, se glorificam mutuamente. A fé cristã não começa com um conceito, mas com uma pessoa. E essa pessoa não é um símbolo abstrato ou uma projeção mítica de nossos desejos religiosos. É uma presença histórica que caminha entre nós com uma identidade absolutamente única. Ele é plenamente Deus e plenamente homem. Essa afirmação, tão familiar aos ouvidos acostumados ao discurso cristão, deveria, no entanto, nos escandalizar a cada nova meditação, porque não se trata de uma fusão ou confusão de naturezas, mas da habitação completa da plenitude divina em uma existência humana real. Pois em Cristo habita corporalmente toda a plenitude de Deus. Colossenses 2:9. É nesse verbo habitar que se encerra o mistério. A eternidade não apenas visitou o tempo, ela montou morada nele e o fez em carne. Esse é o paradoxo fundador de toda a fé cristã. A totalidade de Deus assumindo a fragilidade da carne. Aquele que é o alfa e o ômega se submete ao tempo. A fonte da vida experimenta a morte. O santo se faz pecado. O juiz assume a culpa. O Senhor se ajoelha para lavar pés. O Verbo eterno aprende a falar. O sustentador do universo chora nos braços de uma adolescente judia. E ainda assim, nenhuma dessas tensões dissolve ou compromete qualquer dos lados. Ele não se torna menos Deus ao se tornar homem, nem menos homem por continuar sendo Deus. Ele é a conjunção plena e irrepetível e irreversível da transcendência com a imanência, do absoluto com o contingente. A tradição reformada, em sua melhor expressão, nunca tratou essa realidade como um quebra-cabeça doutrinário a ser resolvido, mas como um horizonte de adoração. Calvino, por exemplo, via a união hipostática não apenas como um artigo de fé, mas como o coração da nossa salvação. Era preciso que o mediador fosse Deus para suportar a ira divina e homem para representar isso em nosso lugar. Mas, além da função soteriológica, há uma dimensão mais profunda. Contemplar Cristo em sua plenitude paradoxal é contemplar o mundo reconciliado. O novo Éden, onde o espírito e corpo, céu e terra, eternidade e tempo se tocam sem se ferir. A teologia, nesse contexto, não é apenas sistematização, é reverência. Ela nos convida a nos ajoelharmos diante do inefável. Em Cristo descobrimos que Deus não se revela por negação do humano, mas por sua assunção. Ele não salva nos afastando da carne, mas santificando-a em si mesmo. Ele não rejeita a história, mas inscreve nela a eternidade. E tudo isso acontece sem ruído, sem espetáculo, numa obscura vila da Galiléia, em meio à poeira, fome, desprezo e cruz. Mas ainda, os paradoxos que habitam a pessoa de Jesus não são meros contrastes
doutrinários. Eles têm textura, têm cheiro de sangue, têm poeira nos pés. Eles não são apenas verdades que podem ser ditas, mas realidades que precisam ser contempladas até o coração tremer. O próprio fato de que a beleza eterna foi desfigurada e que a luz do mundo sangrou até escurecer, tudo isso nos ensina que em Cristo os opostos não apenas se toleram, eles se amam. A força se revela na fraqueza, a glória nasce da obediência, o trono é conquistado na cruz. Contemplar Cristo é, portanto, mais do que admirá-lo, é ser desarmado por ele. É ver nossa lógica desintegrar-se e ser substituída por uma lógica de reconciliação. Por isso, cada aspecto de sua pessoa, seja sua majestade ou sua mansidão, sua ira ou sua compaixão, sua soberania ou sua obediência, nos desafia a reimaginar o que é verdadeiramente belo, verdadeiramente forte, verdadeiramente bom. Nele descobrimos que o coração de Deus pulsa na direção dos contrários reconciliados. E é ali, nesse centro invisível entre o leão e o cordeiro, que encontramos repouso para a alma. O Evangelho não nos apresenta uma tese, mas uma presença impossível, segundo nossos critérios, mas absolutamente real na história. Jesus Cristo é a impossibilidade tornada pessoa. E onde ele está, os contrários não apenas coexistem, eles se abraçam. E nesse abraço somos chamados a habitar também. Antes que qualquer átomo vibrasse no vácuo do nada, Cristo já era. Sua existência não depende de começo, sua glória não deriva de nenhum outro, sua majestade não é atribuída. É nativa, essencial, absoluta. Ele não apenas participa da criação, ele é o agente por meio de quem todas as coisas vieram a existir, respiram, se movem e existem. O invisível, o visível, os tronos e as dominações, os anjos em suas hierarquias, os sistemas solares, as inumeráveis galáxias e os organismos celulares, tudo foi feito por ele e para ele. E o mais assombroso não é essa supremacia ontológica e cósmica, mas o fato de que ele escolheu descer, ele escolheu abrir mão da expressão visível de sua glória para vestir-se de carne. E não qualquer carne, mas a carne de servo, carne de escândalo, carne de crucificação. Essa condescendência, palavra que em Cristo perde toda a conotação pejorativa e se torna música, é o escândalo da encarnação, porque Deus não apenas falou conosco por meio da criação, de profetas, sinais ou teofanias. Ele entrou na história como um de nós e não veio em triunfo ou poder visível, veio por meio do ventre de uma mulher pobre, uma adolescente em um vilarejo desprezado, nas condições mais anônimas e indignas possíveis. Então a alteza eterna de Cristo não foi diminuída pela encarnação, mas revelada precisamente por meio dela. Porque somente um Senhor verdadeiramente absoluto pode se dar ao luxo de abaixar-se sem perder nada da sua glória. Pelo contrário, ele a revela ali com ainda mais intensidade. Filipenses 2, 5-8 se torna, nesse contexto, um dos textos mais abismais de toda a Escritura. Embora sendo Deus, não considerou que o ser igual a Deus era algo a que devia apegar-se, mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens, e sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo. Foi obediente até a morte e morte de cruz. O texto não diz que ele deixou de ser Deus, mas que não se apegou aos privilégios de sua igualdade com o Pai. Ele não veio se exibir, veio servir. E não veio apenas como servo, veio como sacrifício. O contraste entre sua exaltação eterna e o seu nascimento humano é uma ferida aberta na nossa lógica triunfalista.
Como pode aquele que habita a eternidade ser envolto em panos? Como pode o resplendor da glória de Deus ser abrigado em um estábulo, entre cheiro de animais e silêncio de desprezo? E, no entanto, é exatamente ali que se inaugura uma nova criação. Não no palácio do César, mas na manjedoura de Belém. Não na voz dos poderosos, mas no choro de um recém-nascido. Cristo não perde nada ao descer, ele apenas nos mostra que a grandeza divina não é incompatível com a pequenez humana. Pelo contrário, é ali que ela mais brilha. A encarnação é o mais audacioso gesto de abaixamento já concebido. E não foi um acidente, nem uma necessidade imposta de fora. Foi escolha. Amor encarnado como humildade radical. Aquele que está acima de todos os homens fez-se servo de todos. Isso não por um instante, mas por toda a sua jornada terrestre, desde o nascimento até a cruz. Sua Alteza se expressa não na distância que guarda, mas na proximidade que oferece. Ele é rei, mas rei que caminha entre os súditos. Senhor, mas Senhor que se ajoelha para lavar pés. Autor da vida, mas autor que aceita morrer. Nada disso diminui sua divindade. Ao contrário, redefine o que entendemos por divindade. Em Cristo, o alto e o baixo não se anulam, se revelam. O trono e a manjedoura, o cetro e o pano, o louvor dos anjos e o desprezo dos homens, tudo isso não são notas dissonantes, mas acordes de uma mesma sinfonia redentora. A condescendência de Cristo não é uma pausa em sua glória, mas a forma mais plena de sua expressão. Ele não precisou deixar o céu para que a terra fosse tocada pela glória. Bastou que o céu se inclinasse e a terra nunca mais foi a mesma. É por isso a encarnação não é apenas um evento no passado, ela permanece como denúncia contra toda forma de poder que se recusa a abaixar-se, contra toda espiritualidade que despreza a matéria, contra toda religiosidade que busca ascender sem aprender a descer. Em Cristo, aprendemos que o verdadeiro Senhor é aquele que se curva e que o mais alto lugar é reservado para quem, como ele, escolhe o caminho mais baixo. E se ainda nos resta dúvida sobre o que é ser divino, basta olhar para Belém. Lá, entre o feno e o silêncio, envolto em vulnerabilidade e anonimato, jazia o Altíssimo, o mesmo que sustenta galáxias e dita as leis às partículas. E o mais impressionante, ele estava exatamente onde queria estar. Se há algo que a cruz de Cristo faz com perfeição é desmantelar nossas categorias mais fundamentais. Ela nos impede de escolher entre justiça e misericórdia, entre juízo e amor, entre santidade e compaixão. A cruz é o lugar onde cada atributo divino mantém sua integridade absoluta e ainda assim participa de um gesto comum. Jonathan Edwards, com precisão cirúrgica que o caracterizava, identificou na cruz a convergência final entre a inflexível justiça de Deus e sua graça superabundante. Uma união que não é diplomática, mas sacrificial. Não é um acordo entre princípios rivais, mas a revelação de que, no coração de Deus, não há cisão entre santidade e amor. A Escritura não suaviza esse dilema. Deus é justo. Ele odeia o pecado, o condena, o julga com severidade absoluta. Sua justiça é não apenas um atributo entre outros, mas a expressão de sua fidelidade a si mesmo. Pecado para ele não é só transgressão moral, é afronta ontológica. É a criatura se insurgindo contra o Criador. Por isso, a justiça de Deus não é negociável. Ela exige satisfação. E seria perfeitamente justo que essa satisfação recaísse sobre os ofensores, nós. Mas é aqui que começa o escândalo. O Deus que exige justiça é o mesmo que provê a vítima. O Cristo que julga é o mesmo que se oferece como cordeiro. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. João 1,29. Ele não apenas intercede, ele se substitui. A cruz, portanto, é tribunal e altar.
é onde a sentença é pronunciada, mas também onde a expiação é oferecida. Ali a ira é satisfeita, mas não às custas de nossa aniquilação, e sim pela oferta voluntária de um substituto que nunca pecou. Romanos 3,26 é talvez a declaração mais teologicamente ousada de toda a Escritura. Deus o ofereceu como sacrifício para propiciação mediante a fé pelo seu sangue, demonstrando a sua justiça, para, ao mesmo tempo, ser justo e justificador daquele que tem fé em Jesus. A frase carrega um universo em miniatura. Deus não flexibiliza sua justiça para salvar, nem contorna a culpa com benevolência abstrata. Ele permanece justo. E é exatamente por isso que a justificação é possível, porque a pena foi paga, a lei cumprida, a justiça satisfeita, mas é ele mesmo quem provê tudo isso. É o juiz que assume o lugar do réu. Edwards reconhece nesse gesto uma das mais sublimes manifestações da glória de Deus. Nunca a justiça de Deus brilhou com tanto esplendor quanto na cruz. Nem sua graça resplandeceu com tanto fulgor. Que parece contradição. A luz da revelação é plenitude. A ira de Deus não é a negação do seu amor, mas sua expressão diante do mal. E a graça não é a negação da justiça, mas sua superação em termos de substituição. O amor que Cristo manifesta ao morrer por nós não é um amor que ignora o pecado, mas que o assume. Ele não o relativiza, ele o carrega. O conceito de propiciação é, para muitos, uma pedra de tropeço. E de fato deveria ser, porque ele revela que a cruz não é apenas um exemplo de autoentrega ou uma demonstração de solidariedade. A cruz é uma transação cósmica, uma reconciliação de proporções eternas. A ira de Deus não desaparece no Novo Testamento. Ela é concentrada. E o lugar de sua concentração é o corpo ferido do Filho. Cristo se oferece como propiciação não porque Deus é sanguinário, mas porque Deus é justo. E porque o amor divino é tão radical, ele mesmo suporta o que exige. Esse é o amor que, ao manifestar-se, incorpora em si a fúria da justiça. E essa é a justiça que, ao cumprir-se, irradia misericórdia. Não há atalho entre essas duas realidades. O Calvário é o único caminho possível. Na cruz vemos que o pecado é tão sério que requer sangue, mas também que a graça é tão forte que oferece sangue. Cristo não foi vítima de uma injustiça. Ele foi a justiça em pessoa, oferecendo-se pela injustiça dos outros. O resultado dessa convergência é tão impactante quanto transformador. O pecador justificado não é alguém que escapou da justiça, mas alguém que foi alcançado por ela através da graça. Ele não está fora do alcance da ira divina, mas sob a sombra daquele que a suportou em seu lugar. E por isso pode entrar com confiança no Santo dos Santos. O véu se rasgou não porque Deus se tornou indulgente, mas porque Cristo foi esmagado. Esse é o paradoxo que salva. Um Deus que pune o pecado e perdoa o pecador. Um filho que morre pelas transgressões dos que o matam. Um sangue que clama por justiça e oferece perdão. Aqui, a ira se transforma em reconciliação e a espada do juízo se torna a ponte de acesso. A cruz, então, não é o colapso de dois atributos em tensão. É o ponto em que ambos atingem seu ápice. Ali a justiça é plenamente satisfeita e a graça livre para correr como um rio. E nós, que não merecemos nada senão condenação, somos convidados à comunhão. Tudo isso porque naquele madeiro o Cristo juiz se fez cordeiro e o sangue que escorreu não foi apenas sinal de dor, mas selo de um amor que, para ser fiel a si mesmo, precisava passar pela ira. Uma das verdades mais misteriosas e ao mesmo tempo mais luminosas da cristologia bíblica é a afirmação de que aquele que é digno de toda adoração é também o mesmo que se curva em obediência. Essa tensão que para qualquer outra criatura significaria incoerência ou fraqueza, encontra em Cristo sua plena harmonia. Ele é simultaneamente o centro da adoração celestial
e o servo obediente à vontade do Pai. Em sua pessoa, glória e submissão não se opõem, mas se explicam, porque em Cristo, obedecer não é abrir mão da glória, é manifestá-la. Podemos compreender isso com clareza enorme. Ver na obediência de Cristo não uma exceção temporária à sua natureza divina, mas uma manifestação voluntária da perfeição trinitária. O Filho, ao fazer-se servo, não deixou de ser Deus, antes revelou de modo mais profundo o que significa ser Deus. Porque o próprio Deus Trino, em sua vida eterna, não é um poder autocentrado, mas uma comunhão de amor, entrega e deferência mútua. Assim, a obediência de Cristo na encarnação não é um papel imposto de fora, mas o desdobramento histórico de uma dinâmica eterna. O Filho sempre viveu em relação de amor e obediência ao Pai. João 6,38 revela isso com sobriedade. Pois desci do céu não para fazer a minha própria vontade, mas para fazer a vontade daquele que me enviou. O Cristo que desce não é um ser inferior, mas o eterno Filho consubstancial ao Pai, que se curva em perfeita sintonia com a missão que lhe foi dada. A obediência aqui não é uma hierarquia de valor, mas de função dentro da unidade. O Filho não executa uma vontade diferente da do Pai. Ele revela essa vontade com alegria e fidelidade. E ao obedecer, ele manifesta exatamente aquilo que o torna digno de adoração. A harmonia absoluta entre seu ser e o seu agir. A glória de Cristo, portanto, não está apenas na luz da transfiguração, mas também na escuridão do Getsêmani. Está tanto no "Este é o meu Filho amado", quanto no "Não se faça a minha vontade, mas a tua". A obediência de Jesus é, por isso, um espelho invertido da nossa condição. Enquanto nossa obediência é sempre uma tensão entre vontade própria e submissão difícil, a obediência do Filho é natural, espontânea, voluntária e, ainda assim, custosa. Ela é natural porque o Filho ama o Pai perfeitamente. Voluntária porque ele deseja a glória do Pai acima de tudo. Custosa porque, para obedecer, será necessário morrer. Edwards argumenta que essa obediência é tanto moral quanto pactual. O Filho obedece como segundo Adão, cumprindo perfeitamente a justiça que o primeiro falhou em manter, e obedece como fiador do pacto da redenção, oferecendo-se antes da fundação do mundo. Ele cumpre toda a lei, não apenas como exemplo, mas como substituto. Sua obediência ativa, aquela que cumpre a lei, e sua obediência passiva, aquela que suporta a cruz, são dois lados da mesma realidade. O servo glorioso que faz exatamente aquilo que nenhum homem jamais conseguiu fazer. E não devemos imaginar que essa obediência foi apenas um gesto nobre dentro de um drama maior. Ela é, como bem afirmou Edwards, uma parte essencial da glória de Cristo como Redentor. Ele é glorioso não apenas porque reina, mas porque obedece. Seu governo é marcado por justiça perfeita, porque sua vida foi de obediência perfeita. A coroa é resultado direto do caminho percorrido, do esvaziamento à cruz, da cruz à exaltação. Filipenses 2 novamente ressoa aqui essa força, pelo que Deus o exaltou soberanamente, justamente porque se humilhou, tornando-se obediente até a morte. Essa obediência, no entanto, não é um movimento isolado. Ela nos revela o próprio coração do Filho. Cristo não se curva como alguém constrangido por um mandamento externo, mas como alguém cuja vontade está perfeitamente unida à vontade do Pai. Essa união de vontades é o que torna sua obediência gloriosa. Não há cisão interna, mas coerência absoluta. E é por isso que podemos confiar nele, não apenas como modelo, mas como Salvador. Sua obediência não falha, não hesita, não corrompe. Ela é tão perfeita quanto sua glória e tão gloriosa quanto sua perfeição. Talvez aqui devêssemos rever nossa própria visão de glória. Porque se em Cristo glória se revela em obediência, então nossa resistência à submissão talvez revele o quanto ainda não compreendemos a natureza real da glória divina. Para nós,
Obedecer soa como fraqueza, como perda de autonomia, como ausência de brilho. Mas em Cristo obedecer é o que mais o glorifica. O Filho não brilha apesar de obedecer, ele brilha porque obedece. A obediência não é a sombra de sua glória, é seu reflexo. No fim, a obediência de Cristo não é apenas funcional ou histórica, é teológica. Ela nos mostra quem ele é em essência, o eterno Filho em perfeita comunhão com o Pai. E se a cruz é o ponto mais profundo dessa obediência, ela é também o lugar onde sua glória mais se irradia, porque ali, ao submeter-se até o extremo, Cristo revela a profundidade insondável de sua unidade com o Pai. Ele é glorioso não apesar de obedecer, mas porque ninguém jamais obedeceu como ele. Há um tipo de poder que se impõe pela força e outro que se impõe pela contenção. O primeiro domina, o segundo vence. Em Cristo encontramos uma majestade que jamais precisa provar-se, porque sua grandeza é auto-evidente, mas que ainda assim escolhe calar-se diante da violência, tocar o intocável, aproximar-se do desprezível. Aqui está o paradoxo. O mesmo Cristo que acalma tempestades com uma palavra se deixa esbofetear sem resposta. O mesmo que expulsa demônios com autoridade inquestionável se entrega voluntariamente às mãos de homens cruéis. O leão que ruge é também um cordeiro que não abre a boca. É impossível encontrar na história uma figura que concentre em si mesma tamanha distância entre soberania e rendição voluntária. Quando falamos de majestade divina, não nos referimos apenas a uma autoridade simbólica ou moral. Falamos do Verbo eterno por meio de quem todas as coisas foram feitas. Falamos daquele que sustenta o ser com a palavra do seu poder. Aquele diante de quem até os ventos se calam e os elementos se dobram. Sua voz é o que penetrou o caos no princípio e ordenou haja luz. E ainda assim, essa mesma voz silenciou-se diante dos que o acusavam com mentira. Ele, que poderia ordenar legiões de anjos, se entregou mudo como um cordeiro ao matadouro. Podemos identificar nessa união de majestade e mansidão um tipo de excelência que transcende qualquer categoria humana de grandeza. A força de Cristo não é diminuída por sua brandura, é aprofundada por ela. Sua mansidão não é fraqueza, é força sob controle. É autocontenção consciente. E mais, é um retrato da natureza de Deus. Porque o poder divino, quando plenamente revelado, não se expressa apenas em atos de criação ou juízo, mas também e sobretudo em misericórdia paciente, em compaixão duradoura, em bondade humilde. Mateus 11:29 nos conduz diretamente ao coração desse paradoxo. Aprendam de mim, pois sou manso e humilde de coração, e vocês encontrarão descanso para suas almas. Cristo não se descreve como forte, embora o seja, nem como sábio, embora possua toda a sabedoria. Ele escolhe se revelar como manso e humilde, porque é essa mansidão que revela sua majestade de modo mais íntimo. É essa humildade que permite acesso ao seu trono. Aqui, glória não é distanciamento, é proximidade vulnerável. Essa mansidão, no entanto, não deve ser confundida com passividade. O mesmo Cristo que acolhe crianças com ternura ergue a voz contra a hipocrisia dos fariseus. O mesmo que toca leprosos com compaixão vira mesas no templo com zelo. Mas mesmo nesses atos de indignação, sua mansidão permanece, porque sua ira é sempre justa, nunca reativa, sempre sagrada, nunca pessoal. Ele nunca perde o controle, nunca age para defender seu próprio ego. Tudo que faz é movido por amor ao Pai e ao mundo que veio redimir. A mansidão de Cristo, portanto, não é circunstancial, é essencial. Ela nasce de sua identidade como filho. Ele não precisa provar nada a ninguém porque já possui tudo. Não precisa se afirmar porque conhece o Pai. Sua segurança é absoluta e por isso pode descer ao mais baixo sem perder dignidade.
pode abaixar-se aos pés dos discípulos com a mesma serenidade com que se assenta à direita de Deus. Aquele que reina no céu é o mesmo que carrega o fardo de nossas fragilidades aqui na terra, com doçura, com paciência, com graça. Edward diria que essa junção, majestade e mansidão, é a própria definição de excelência moral. Porque em Cristo não há desequilíbrio entre a severidade necessária e a gentileza voluntária. Ele é perfeitamente digno de temor e perfeitamente digno de confiança. O mundo está acostumado a separar essas categorias. Ou tememos ou confiamos. Ou reverenciamos ou nos achegamos. Em Cristo, porém, encontramos as duas coisas. Podemos nos prostrar diante dele em adoração e, ao mesmo tempo, correr em sua direção como filhos. Porque sua majestade nos impressiona, mas sua mansidão nos atrai. Essa é a glória do paradoxo. O rei que segura o cetro é o mesmo que estende a mão ao leproso. O juiz dos vivos e dos mortos é o mesmo que chama Zaqueu pelo nome. O Senhor exaltado é o mesmo que diz: vinde a mim. Em nenhum outro lugar a grandeza divina foi tão acessível. Em nenhum outro momento o poder se fez tão terno. E por isso não é exagero dizer que toda a esperança do mundo repousa nesse paradoxo, que aquele diante de quem todos os joelhos se dobrarão é também aquele que se inclinou para nos levantar. Porque em Cristo a majestade não se impõe, ela se inclina. E a mansidão não recua, ela conquista. Há algo de profundamente desconcertante e, ao mesmo tempo, absolutamente santo em ver o Filho de Deus orar. Não porque nos pareça estranho que um homem se dirija a Deus, mas porque sabemos que esse homem é ele mesmo, Deus. O Verbo eterno, por quem todas as coisas foram feitas. Aquele que habita desde sempre no seio do Pai, que é Deus de Deus, luz de luz, como confessa o credo. Ajoelha-se em oração. Não ora por necessidade, como se carecesse de algo externo, nem por dúvida, como se buscasse direção de fora de si. Ora porque vive em amor. Ora porque sua identidade é relacional. Ora porque, mesmo sendo Deus, é o Filho. E sua oração não o diminui, o revela. Lucas 22, 41 nos mostra o Cristo de joelhos, afastado dos discípulos, prestes a entrar na noite mais escura da história. Ele se afastou deles, a uma pequena distância, ajoelhou-se e começou a orar. É um dos momentos mais vulneráveis do Cristo encarnado. Sua alma está angustiada até a morte. Seu suor se mistura com sangue. E ali, naquela cena de agonia, vemos o Filho falar ao Pai com reverência absoluta. Pai, se queres, afasta de mim este cálice. Contudo, não seja feita a minha vontade, mas a tua. A frase é um campo minado de má interpretação se lida com pressa. Mas se escutada com temor e tremor, ela nos revela a comunhão eterna entre Pai e Filho sendo vivida dentro do tempo, sob o peso da missão redentora. O mesmo ocorre em João 17, a chamada oração sacerdotal. Não é uma súplica dirigida de uma criatura a um Criador, mas um diálogo entre iguais na linguagem da intercessão. Cristo fala como Filho, como mediador, mas também como aquele que partilha da glória eterna. Agora, Pai, glorifica-me junto a Ti com a glória que eu tinha contigo antes que o mundo existisse. João 17,5. Aqui, a igualdade é explícita e ainda assim ele ora, porque a oração de Jesus não nasce da inferioridade, mas da comunhão, não da distância, mas da intimidade. O Filho que ora é o Filho eterno que sempre viveu em face do Pai. A oração é, nesse sentido, o eco terrestre de um amor celeste. Podemos ver com clareza que esse movimento do Filho em direção ao Pai, tão visível nos Evangelhos, não indica qualquer hierarquia de ser, mas sim a perfeita harmonia da Trindade. Para Edwards, a oração de Cristo é um desdobramento histórico da comunhão eterna. Ele afirma que a Trindade é composta por três pessoas absolutamente iguais em essência, poder e glória, mas distintas em relação à função. O Pai gera, o Filho é gerado, o Espírito procede. Essas distinções não criam desigualdade, mas manifestam uma ordem de amor, uma dança eterna de autodoação e glória mútua.
E ao encarnar-se, o Filho traz essa dança para dentro da história. A oração é, por assim dizer, o som audível dessa música eterna. O coração de Jesus, portanto, não é um sinal de inferioridade, mas de filiação. O Filho ora porque ama o Pai e confia nele perfeitamente. A obediência que ele presta é fruto de uma vontade absolutamente unida. Não é obediência imposta, mas desejada. A reverência com que se dirige ao Pai não é submissão forçada, mas o prazer de quem conhece intimamente a fonte de todo bem. Como diria Edwards, não há contraste entre a glória do Filho e sua adoração ao Pai. A congruência. Cristo glorifica o Pai porque é o Filho glorioso. E o Pai glorifica o Filho porque nele habita todo o seu prazer. Isso deveria remodelar nossa própria concepção de oração e reverência. Para muitos, orar é sinônimo de inferioridade, de dependência absoluta de um ser superior. E sim, há verdade nisso, somos criaturas finitas. Mas quando olhamos para Cristo, vemos que orar também pode ser expressão de comunhão, de identidade, de amor. Se o próprio Deus ora a Deus, então a oração não é apenas uma disciplina devocional, mas é um gesto divino. E se Cristo, sendo igual ao Pai, se ajoelha, então nos ajoelharmos não é indignidade, é honra. Esse paradoxo, igualdade divina e reverência piedosa, é mais do que uma tensão doutrinária. Ele é o coração da Trindade manifestando-se no tempo. Ele nos ensina que a autoridade e o amor não se excluem, que a adoração e a igualdade não se anulam, que a obediência e a glória podem habitar o mesmo gesto. Cristo não perde sua glória ao se ajoelhar, ele a mostra. Ele não compromete sua divindade ao orar, ele a revela. E assim, em cada oração de Jesus, vemos o eterno abraçando o temporal. Vemos o Deus invisível se tornando audível. Vemos em gestos de carne a eternidade da comunhão trinitária ressoando entre nós. Porque o Filho, que é Deus, não se ajoelha por fraqueza, mas por amor. E onde o amor é perfeito, há reverência sem inferioridade. Nada mais desafia o espírito humano do que imaginar um ser que não depende de nada nem de ninguém. Em nossa existência marcada por fragilidade e necessidade constante, a ideia de autossuficiência é, ao mesmo tempo, desejada e incompreensível. Mas em Cristo, especialmente em sua encarnação, encontramos o escândalo maior. Aquele que é plenamente autossuficiente, que existe por si mesmo, que não necessita de consolo, companhia ou aprovação, vive uma vida de dependência deliberada. Não porque precise, mas porque ama. E porque amar para Deus é sempre dar-se. A autossuficiência de Cristo não é suspendida na encarnação, mas assumida dentro da história de forma paradoxal. Cristo permanece sendo Deus, o Eu Sou eterno, a fonte de toda existência, mas escolhe viver como servo, e não como servo ansioso ou inseguro, mas como servo absolutamente confiado à vontade do Pai. A vida de Jesus, portanto, é uma oferta de confiança, não uma reação a uma ausência. Ele depende porque quer. E essa escolha é em si mesma uma expressão de plenitude que habita nele. É isso que lemos em 1 Pedro 2,23, no contexto da sua paixão. Quando insultado, não revidava. Quando sofria, não fazia ameaças, mas entregava-se àquele que julga retamente. A entrega de Cristo ao Pai não nasce do desespero, mas da certeza. Ele não recorre ao Pai como último recurso, mas como primeira e última referência. Cristo não se defende porque sabe que sua justiça está segura nas mãos do Pai. Sua confiança é fruto de uma comunhão indestrutível. Ele não precisa garantir nada com as próprias mãos. Ele entrega. Porque sabe que o Pai julga com retidão. Essa entrega não nega a sua divindade, ela a revela. Um Deus que se entrega, que confia, que descansa nos braços do outro, esse é o Deus Trino.
Em Cristo, vemos não um Deus isolado em sua onipotência, mas um Deus que vive eternamente em relação. E é essa relação que se torna visível na dependência confiante do Filho. A dependência aqui não é sinal de falta, mas de unidade. Cristo não se separa do Pai ao confiar. Ele se manifesta unido a Ele. Isso derruba completamente nossa visão natural de autoridade e dependência. Para nós, depender é ser menor, ser fraco, estar sujeito a algo além de si. Mas Cristo nos mostra que depender, quando se é pleno, é um ato de liberdade. A liberdade do amor, a liberdade daquele que não precisa proteger-se porque vive para o outro. Cristo é livre para confiar porque é plenamente filho. Sua obediência é livre, sua entrega é plena e nada disso diminui sua glória, ao contrário, a expande até os limites da cruz. Edwards nos ajuda a perceber que é exatamente por Cristo ser Deus que ele pode entregar-se sem perder nada. Sua entrega é ato de generosidade, não de necessidade. A oração de Jesus, sua constante comunhão com o Pai, sua busca por fazer sempre a vontade do Pai, tudo isso nos aponta para uma limitação interna. Não aponta para uma limitação interna, mas para uma perfeição relacional. Ele é perfeito, não apenas em si, mas em relação. O Deus Trino não é um ser fechado em si mesmo, mas um círculo eterno de autodoação. A confiança dependente de Cristo é, portanto, a janela pela qual vemos o coração da Trindade. No Filho, que se entrega ao Pai, vemos o amor eterno encarnado. Não é um amor frágil, ansioso, carente, mas um amor forte, seguro, livre. Um amor que se expressa em rendição. O Filho não age por si, mas em constante referência ao Pai. E é nesse movimento que se revela a beleza absoluta da unidade divina. Uma liberdade que escolhe confiar. É esse mesmo Cristo que nos evangelhos frequentemente se retira para orar. Ele que sabe todas as coisas busca o Pai em silêncio. Ele que tem todo o poder se coloca em posição de escuta. Ele que é a própria palavra ora com palavras humanas. Essa postura não diminui sua glória, pelo contrário, mostra que a glória de Deus não está em sua autoafirmação solitária, mas em uma entrega constante. Em Jesus, aprendemos que a confiança dependente não é um retrocesso na escala divina, mas a expressão mais madura da divindade em relação. E aqui, mais uma vez, o paradoxo nos salva. Porque se Cristo, Santo Deus, pode confiar, então nós, sendo pó, também podemos. Se Ele que sustenta tudo pode entregar sua causa ao Pai, então nós também podemos abandonar nossas defesas e nos render. A confiança de Cristo abre espaço para a nossa. Seu exemplo não nos condena, nos convida, porque o Deus que nada precisa é o mesmo que confia. E onde há confiança perfeita, há liberdade absoluta. O universo não conhece poder maior que o de Cristo. Nele todas as coisas foram criadas, por ele todas subsistem. Não há trono, domínio ou potestade que não esteja debaixo de sua autoridade. Sua soberania não é conquistada, é essencial. Ele reina porque é. Não há um centímetro do cosmos que não pertença à jurisdição do seu cetro invisível. Ele é a palavra que governa estrelas, sustenta moléculas, move nações. E, no entanto, é esse mesmo Cristo que no jardim cai com o rosto em terra e ora: meu Pai, se for possível, afasta de mim este cálice. Contudo, não seja como eu quero, mas como tu queres. Mateus 26, 39. O soberano se submete, o Senhor se rende, o Altíssimo se resigna. Podemos chegar à beira desse abismo teológico com mãos firmes. Para ele, a beleza da pessoa de Cristo está exatamente nesse ponto, onde a vontade mais elevada se curva por amor, não por necessidade. A rendição de Jesus à vontade do Pai não é capitulação, é escolha. Ele não é vencido pela cruz, ele a aceita. Ele não é forçado à morte, ele a abraça. A soberania de Cristo não é suspensa no Getsêmani. Ela se manifesta ali de forma mais sublime. Porque só o absolutamente livre
pode se entregar por completo. Essa resignação voluntária, essa submissão ao cálice é, em Edwards, o ápice da glória de Cristo. E é importante dizer, Cristo não resigna-se a uma vontade estranha, mas àquela que ele mesmo partilha desde toda a eternidade. A vontade do Pai é também a vontade do Filho. Mas agora, no tempo, essa vontade passa pelo crivo do sofrimento. E é aí que Cristo se torna nosso fiador. Não apenas em obediência, mas em desejo. Ele quer o que o Pai quer, mesmo quando isso lhe custa tudo. Não devemos romantizar a angústia no jardim. O que acontece ali é real. Cristo está prestes a beber o cálice da ira. Não metaforicamente, mas na realidade espiritual mais intensa possível. O cálice de Isaías e dos Salmos, símbolo do juízo divino, será derramado sobre ele. E ele sabe, ele sente, ele hesita, não em rebeldia, mas em reverência. Seu se possível é o clamor legítimo de quem encara o abismo, mas seu contudo é a chave da redenção. A cruz não é uma tragédia que lhe sobreveio, é o trono que ele escolheu. Essa combinação, soberania e resignação, desfaz qualquer dicotomia entre autoridade e entrega. Cristo não renuncia à soberania ao se submeter. Pelo contrário, ele a exerce de maneira suprema. Ele é o soberano até na entrega. Ninguém tira a sua vida, ele a dá. João 10,18. Sua morte não é um acidente histórico, mas um decreto eterno. Ele vai à cruz não como vítima do destino, mas como seu autor. E ao fazer isso, redefine para sempre o que significa reinar. Edwards enxerga nessa resignação a verdadeira força da realeza de Cristo. Um rei que apenas domina pela força pode ser temido, mas não amado. Um rei que se rende pelo bem dos súditos conquista corações. Cristo reina da cruz, não apesar dela, mas por causa dela. Ali, a obediência perfeita encontra a autoridade absoluta. A cabeça coroada de espinhos é, paradoxalmente, a cabeça exaltada acima de todo nome. E o que dizer da liberdade com que ele caminha para o Gólgota? Não há resistência, não há hesitação após o jardim. Ele se levanta com o rosto molhado de sangue e suor e segue. Ele se entrega aos soldados, ele se cala diante dos juízes. Ele carrega a cruz sem protesto. Cada passo é um decreto em ação, cada silêncio é uma proclamação de realeza, cada gota de sangue uma sentença de libertação para os seus. Não há arbitrariedade, há soberania. Soberania silenciosa, escondida, subversiva, mas absoluta. Nesse paradoxo, o servo é rei e o rei é servo. A autoridade que poderia destruir o mundo em um instante escolhe salvá-lo em agonia. O Cristo que reina nos céus se entrega aos pregos da terra. E não há contradição, há plenitude. A cruz é a extensão visível do trono invisível. O madeiro não é derrota, é coroação. Por isso, para Edwards, a cruz é o lugar onde a glória de Deus brilha com maior intensidade. Porque ali todos os atributos divinos se manifestam simultaneamente e sem sombra de conflito. Justiça e misericórdia, santidade e graça, poder e humildade, e aqui soberania e rendição. A cruz não é um dilema, é uma síntese, uma harmonia que só poderia ser orquestrada por Deus. E Cristo, ao resignar-se, não deixa de governar. Ele governa para sempre, porque o Cristo que reina é o Cristo que se rende. E sua rendição não é fraqueza, mas o ápice de sua soberania. Há uma distância infinita entre a santidade de Deus e a impureza do pecado. Não apenas uma distância moral ou espiritual, mas uma distância ontológica. Deus é luz e nele não há treva alguma. Ele é puro em essência, inatingível em retidão, absolutamente separado de tudo o que é corrompido. E é exatamente por isso que a afirmação de 2 Coríntios 5:21 deveria nos silenciar.
Deus tornou pecado por nós aquele que não tinha pecado, para que nele nos tornássemos justiça de Deus. O impensável aconteceu. O santo feito pecado. Aqui não há metáfora, nem figura de linguagem. Não se trata de aparência, nem de encenação. O texto não diz que Cristo foi tratado como se fosse pecado, mas que foi feito pecado e, no entanto, permaneceu sem pecado. Esse é o mistério mais denso da cruz. O Cordeiro sem mancha é revestido da culpa de homens culpados e recebe sobre si a ira que seria justa contra nós. A santidade absoluta não é apenas tocada pela impureza. Ela a assume, sem se contaminar, se identifica. Sem deixar de ser o que é, toma sobre si o que não é. Esse movimento não tem paralelo em nenhuma religião, filosofia ou imaginação humana. A justiça de Deus exigia expiação. A alma que pecasse, essa morreria. Mas não havia entre os filhos de Adão um justo sequer, e por isso o santo veio. Não como juiz à distância, mas como substituto voluntário. Ele não apenas tocou os leprosos, conversou com prostitutas e caminhou com publicanos. Ele se fez pecado e na cruz não morreu como um mártir inocente, morreu como pecador imputado, ainda que sem culpa pessoal. Esse é o escândalo do Evangelho. Que o mais puro fosse tratado como o mais vil, que o céu suportasse ver seu santo ser esmagado sob a culpa do mundo, que a santidade fosse sacrificada no lugar dos impuros. Mas, ao mesmo tempo, esse é o consolo definitivo, porque se ele assumiu nossa culpa, então não precisamos mais carregá-la. E se ele que não conheceu o pecado foi tratado como réu, então nós que nascemos réus podemos ser tratados como filhos. Mas é preciso dizer, Cristo não se tornou pecador, ele foi feito pecado, não em essência, mas por imputação. A pureza de sua alma não foi corrompida, sua santidade permaneceu intacta. Ele jamais pecou em pensamento, palavra ou ação. Mesmo ao assumir nossa culpa, ele não perdeu sua perfeição. Pelo contrário, foi exatamente por ser puro que pôde carregar os impuros. Qualquer outro seria esmagado pela própria carga. Ele não. Ele foi ao limite da maldição, ao ponto de gritar, Deus meu, por que me desamparaste? Sem que houvesse um traço de amargura ou rebeldia em sua alma. Na cruz, ele se tornou o epicentro de toda impureza humana. Não por merecimento, mas por amor. Cada adultério, cada mentira, cada blasfêmia, cada idolatria de todos os eleitos, tudo foi lançado sobre ele. O santo foi coberto de trevas. O amado foi amaldiçoado, o justo foi tratado como injusto, e tudo isso sem que a sua santidade sofresse a menor rachadura. Porque sua santidade não é frágil, é indestrutível. Não é isolada, é doadora. Sua pureza não recua diante da impureza, ela a assume para purificar, para transformar. Esse paradoxo, santidade absoluta e identificação total com o pecador, não é um escândalo para ser evitado, mas um mistério para ser adorado. Ele é a chave da reconciliação. Porque se o santo se fez pecado, então os pecadores podem ser feitos santos. Se a pureza foi entregue pelos impuros, então a impureza pode ser lavada. Se o condenado inocente morreu, então o culpado pode viver. O que é impossível para a lógica do mundo é o fundamento da nova criação. Cristo não apenas morreu no lugar dos pecadores, ele morreu como pecador, mas só pôde fazê-lo porque jamais foi um. Sua inocência deu à sua morte o valor infinito que a justiça exigia, e seu amor deu a essa morte a disposição que a graça desejava. A cruz é, ao mesmo tempo, o altar da mais alta santidade e o abismo da mais profunda impureza. E é por isso que ali, e só ali, o pecador pode encontrar paz com Deus. Porque o santo foi feito pecado e nós, pecadores, fomos feitos justiça. O escândalo da cruz é o milagre da reconciliação. Nenhuma virtude em Cristo é isolada. Ele não ama como quem abandona o juízo, nem julga como quem esquece o amor. Nele cada gesto é pleno, em cada ação uma convergência perfeita de atributos. É por isso que seu amor nunca é permissivo
e seu zelo nunca é impessoal. Ele ama com fogo e zela com ternura. E o paradoxo, longe de ser contradição, é o brilho da sua integridade. Vemos isso quando ele caminha em direção a um filho perdido, ainda longe, ainda coberto de lama e vergonha, e corre ao seu encontro com o coração explodindo de compaixão. Estando ainda longe, seu pai o viu e, cheio de compaixão, correu para seu filho e o abraçou e o beijou. Lucas 15:20. Essa é a imagem que conforta. O Cristo que abraça antes do pedido de perdão, que restitui antes do discurso. Seu amor antecede, excede, transcende. Não há miséria que o impeça de se mover. Não há ruína que o envergonhe. Ele ama porque ama, não porque encontra algo amável. Seu amor é incondicional, porque não responde ao mérito, mas ao seu próprio coração. E ainda assim, esse mesmo Cristo, com os olhos ardendo e os braços erguidos, entra no templo e, diante do comércio sacrílego, espalha mesas, derruba moedas, repreende com veemência e faz um chicote com cordas. O zelo pela tua casa me consumirá. João 2,17. Ele não é menos amoroso aqui. É o mesmo Cristo. Mas o amor que acolhe também queima. O amor que corre ao pecador também repele o hipócrita. O Cristo que perdoa adúlteras é o mesmo que denuncia fariseus. O que perdoa traições é o mesmo que amaldiçoa figueiras estéreis. Esse é o tipo de amor que não se vende, que não se corrompe, que não tolera a falsidade sob o disfarce de devoção. Cristo não é conivente com a mentira, mesmo que ela venha adornada de religiosidade. Seu amor é fogo, aquece o arrependido, mas consome o arrogante. Ele não suporta o uso do nome de Deus para fins pessoais. Sua mansidão não é passividade, sua compaixão não é fraqueza. O amor que ele encarna não é neutro. Ele toma partido, sempre em favor da verdade, da pureza, da sinceridade diante do Pai. A tensão entre Lucas 15:20 e João 2,17 não é uma disputa interna, é uma harmonia mais alta do que nossa sensibilidade moderna pode perceber. O Cristo que abraça é o Cristo que confronta. O amor que acolhe o pródigo é o mesmo que despeja o cambista. O que muda não é o caráter de Cristo, é o coração de quem o encontra. Aqueles que vêm a ele quebrantados, ele recebe. Os que o buscam para manipular o sagrado, ele expulsa. A porta é a mesma, o que muda é a forma como cada um a atravessa. Isso deveria redefinir nossa visão de amor. Em Cristo, amar não é fazer vista grossa, não é aceitar tudo, aprovar tudo, tolerar tudo. Seu amor é incondicional, mas nunca é indiferente. Ele ama os pecadores, mas não o pecado. Ele perdoa a prostituta, mas diz, vai e não peques mais. Ele acolhe o cobrador de impostos, mas transforma a sua ganância em generosidade. O amor de Cristo não nos deixa onde estamos. Ele nos encontra na lama, mas nos leva à mesa. E ao mesmo tempo precisamos recuperar o temor diante do zelo de Jesus. Seu zelo não é acessório, não é uma exceção, um momento de fúria. É a expressão da sua fidelidade ao Pai. Ele zela porque ama, porque sabe que a presença de Deus não pode ser trivializada. Porque a santidade do templo, e hoje do coração humano, não pode ser transformada em espaço de barganha. O zelo de Cristo é uma denúncia contra toda religião vazia, toda liturgia sem alma, todo culto sem verdade. O Cristo que nos ama incondicionalmente é o mesmo que sonda os rins e os corações. Ele nos abraça, mas também nos purifica. E só pode fazer ambas as coisas porque é, em sua essência, absolutamente santo. Nele o amor é verdadeiro porque é exigente, e o zelo é puro porque é cheio de compaixão. Porque o amor de Cristo é amplo como braços estendidos na cruz, mas também ardente como fogo no templo. Acolhe, confronta e redime. Não há maior inversão de expectativas do que ver o sustentador do universo tropeçando sob o peso de uma cruz. Aquele que chama a existência aquilo que não existe, agora precisa de ajuda para continuar em pé. Aquele que comanda os exércitos celestiais está cercado por soldados que os carnecem. Aquele em cujas mãos estão os confins da terra estende essas mesmas mãos para serem perfuradas. Cristo, cuja força não tem começo nem fim,
se mostra fraco. Mas é uma fraqueza escolhida, não imposta. Uma rendição soberana. Dou a minha vida para retomá-la. Ninguém a tira de mim, mas eu a dou por minha espontânea vontade. João 10, 18. Essas palavras não são um recurso retórico, são um retrato da liberdade divina em ação. Cristo não é vencido, ele se entrega. Sua fraqueza não é derrota, é estratégia redentora. E é exatamente nessa entrega que reside sua força suprema, a força de não retalhar, de não se defender, de não usar seu poder para escapar, mas para redimir. A cruz é o trono ao contrário. Ali, a realeza é coroada com espinhos e entronizada entre dois ladrões. E o cetro que ele segura é invisível, mas absoluto, porque ali, no auge da fraqueza, Cristo vence. Vence o pecado, vence a morte, vence o mundo. Ele não derrota o mal com mais força, mas com mais amor. Ele não anula a violência com violência, mas com entrega. Ele não destrói o inimigo, carrega a sua inimizade em si. A cruz é, por isso, a redefinição de poder. O que o mundo vê como fragilidade, a pele rasgada, o sangue derramado, o corpo pendente, é na verdade a encarnação da força criadora. A cruz é o grito silencioso da onipotência disfarçada. Porque só o Deus absolutamente forte pode permitir-se ser ferido sem perder nada do que é. Só o Deus que sustenta todas as coisas pode permitir-se ser sustentado por um madeiro. Ele está lá porque quer e por querer reina. Esse é o escândalo que Paulo resume com perfeição. A fraqueza de Deus é mais forte que a força dos homens. 1 Coríntios 25. Não porque Deus seja de fato fraco, mas porque escolhe de parecer fraco, desmonta todo o sistema de valores humanos. Em Cristo aprendemos que poder não é domínio, é doação, que força não é imposição, é sacrifício, que invencibilidade não é invulnerabilidade, é capacidade de entregar-se sem ser destruído. Quando Cristo cai sob o peso da cruz, ele não está perdendo, está avançando. Quando permanece calado diante de Pilatos, ele não está cedendo, está julgando. Quando é pregado, não está sendo dominado, está reinando. A lógica da encarnação é uma lógica invertida. A glória é escondida, o esplendor é velado, mas nada disso o diminui. Apenas revela quem ele realmente é. Não apenas o Deus forte, mas o Deus forte o suficiente para parecer fraco. E essa força é o que nos salva, porque o Cristo fraco da cruz é, na verdade, o guerreiro invencível que derrota o pecado, não com espadas, mas com sangue, que conquista o coração humano não com coerção, mas com compaixão e graça soberana, que desarma as trevas não com trovões, mas com perdão. Essa fragilidade é a força que nos alcança, porque se ele tivesse vindo com poder visível, quem ousaria se aproximar? Mas ao se mostrar ferido, quebrado, humilhado, ele se tornou acessível, tocável, imitável. O Cristo que se deixa prender é o mesmo que prende os poderes do inferno. O que se deixa matar é o mesmo que ressuscita por vontade própria. E aquele que é sepultado como um derrotado é em 3 dias revelado como o Senhor da vida. O túmulo vazio não anula a cruz, ele a consuma. A cruz não foi um desvio, foi o caminho, e a fraqueza foi um instrumento com que a eternidade tocou a história e a redimiu. Porque na cruz a força se disfarçou de fraqueza e por isso venceu de forma irreversível. Aquele que caiu ergueu-se, não só vivo, mas vitorioso. Cristo é digno. Essa é a declaração mais repetida no céu. Os anjos não o chamam de útil, ou necessário, ou inspirador. Eles clamam: digno és, digno de glória, de honra, de louvor, eterno. E essa dignidade não é apenas um título, mas uma realidade que brota da sua essência. Ele é digno porque é o Filho eterno do Pai, a imagem perfeita do Deus invisível, o resplendor da glória divina. E, no entanto, esse mesmo Cristo, o mais digno entre os seres, é exposto à mais pública, deliberada e brutal das humilhações. Na cruz, ele é despido, não apenas de suas vestes, mas de toda aparência de honra. Aquele que veste
de glória os lírios do campo, que cobre os céus de esplendor, agora está nu. Nu diante de soldados, nu diante do povo, nu diante de sua própria mãe. Não há véu, não há defesa. O Criador exposto à zombaria da criação. O santo entregue à sujeira da malícia humana. O rei coroado com espinhos. E não apenas coroado, zombado como rei. A ironia dos algozes não é um detalhe, ela revela o abismo moral da cena. Vestem-no com um manto púrpura, colocam-lhe uma vara como cetro, ajoelham-se em falsa adoração. Salve, rei dos judeus, dizem, cuspindo-lhe no rosto. Cada gesto é um escárnio, e ele que podia reduzir tudo a pó suporta. Não apenas a dor, mas o desprezo. Como escreve o autor de Hebreus, suportou a cruz desprezando a vergonha. Hebreus 12, 2. Desprezar a vergonha. Essa é a força de Cristo. Ele não a nega, não a evita, não a disfarça. Ele a vê, a sente e a atravessa. Porque sabia que por trás dela havia uma glória que ninguém mais podia ver. A vergonha foi real, não apenas física, mas moral. Ser pendurado em uma cruz era ser amaldiçoado, era ser rejeitado por Deus e pelos homens. Era tornar-se um símbolo de fracasso, de imundície, de inutilidade. E Cristo aceita isso, não porque fosse indigno, mas porque era digno demais para se apegar à própria glória. A cruz, assim, se torna a antítese de todos os triunfos terrenos. Não há aplausos, não há coroas de ouro, não há multidão cantando hosanas, só dor, silêncio e escárnio. E ali, precisamente ali, Cristo reina. Não apesar da humilhação, mas na humilhação. Sua glória não é obscurecida, é revelada, porque enquanto os homens viam um derrotado, o céu via um sacrifício. Enquanto os soldados zombavam, os anjos se calavam. Enquanto o mundo via vergonha, Deus via obediência. Esse é o escândalo que a dignidade suprema não evitou, a humilhação escandalosa. Pelo contrário, a assumiu. Mas para provar algo a alguém, não para provar algo a alguém, mas para salvar, para redimir cada vergonha humana com uma humilhação mais profunda. Para mostrar que não há abismo de humilhação onde ele não possa nos encontrar. Que não há nudez, nem rejeição, nem dor que ele não conheça por dentro. Ele não é um Salvador que nos assiste do alto. É um Salvador que passou pelo chão mais sujo da história. E por isso sua glória é inconfundível, porque não foi forjada pela admiração humana, nem construída com títulos ou conquistas, foi revelada no amor que se humilha, na dignidade que se curva, no Deus que aceita ser ridicularizado para que o pecador seja vestido. A vergonha que ele suportou era nossa, mas a dignidade que ele manteve será nossa também, porque ele a compartilha com os que creem. Não há humilhação que ele não tenha conhecido, não há vexame que ele não tenha redimido. A cruz é o grito final contra todo orgulho humano e, ao mesmo tempo, a resposta final a toda vergonha humana. Ali toda altivez é humilhada e toda humilhação, quando unida a Cristo, se torna semente de glória. Porque o rei que foi coroado com espinhos é o mesmo que agora se assenta à direita do Pai e ainda carrega as marcas da vergonha que transformou em glória. A verdade, em sua natureza mais pura, é inflexível. Ela não se dobra, não se adapta ao contexto, não se acomoda à fragilidade humana. A verdade permanece. Ela é, por definição, imutável. E é por isso que, para nós, tantas vezes ela se apresenta como uma ameaça, porque revela o que somos, expõe o que escondemos, destrói as ilusões que cultivamos. Se a verdade é o padrão absoluto, então todos nós estamos em dívida. E Cristo é essa verdade. Não apenas alguém que fala a verdade ou que ensina com precisão. Ele é a verdade, cheio de graça e de verdade. João 1,14. Ele não carrega essas virtudes em compartimentos. Elas habitam nele de forma simultânea e inseparável. A verdade que ele encarna não é fria, nem distante, nem cruel, mas também não é maleável, nem subjetiva, nem negociável. É a própria realidade divina em forma humana. Por isso,
Cristo não ignora a lei, ele a cumpre. Cada jota, cada tio, cada sombra profética é satisfeita nele. O pacto das obras, estabelecido na criação, exigia obediência perfeita e ele a oferece. Não porque precisasse provar algo, mas porque essa era a única forma de abrir a porta da graça sem violar a verdade. Ele cumpre a lei como um homem, para que a justiça de Deus fosse preservada. E ao mesmo tempo oferece a vida como mediador, para que a misericórdia de Deus fosse derramada. Essa dualidade é o coração da nova aliança. Cristo é o filho obediente que nenhum de nós foi. Ele é o servo fiel que cumpre o que prometemos quebrar. E é por isso que sua misericórdia não compromete a verdade, a confirma. Ele não perdoa porque ignora a culpa, mas porque a carrega. Ele não absolve porque desvaloriza a lei, mas porque a satisfaz. E é exatamente isso que faz do Evangelho uma boa nova. Não que Deus se tornou mais brando, mas que Ele mesmo cumpriu o que era impossível para nós. A misericórdia de Cristo é generosa porque sua obediência foi perfeita. Ele não exige menos, Ele oferece mais. Sua graça não diminui o padrão, mas inclui no padrão cumprido por Ele. Nos inclui no padrão cumprido por Ele. Não há em Cristo um conflito entre amor e a verdade. Há uma convergência. A verdade exige justiça, o amor a entrega. A verdade denuncia o pecado, o amor oferece o substituto. A verdade aponta o abismo, o amor constrói a ponte. É por isso que a palavra de Cristo tem peso eterno, porque nunca é manipulada para agradar, nem endurecida para ferir. Ele diz o que é e, ao mesmo tempo, se oferece como resposta ao que revela. Ele expõe o coração, mas não o rejeita. Ele corrige, mas com lágrimas. Ele denuncia, mas com compaixão. A mulher adúltera ouve a verdade, vá e não peques mais. Mas antes disso, experimenta a misericórdia. Ninguém te condenou. Nele, graça e verdade não se alternam, fluem juntas. O Cristo que não tolera a falsidade também não afasta quem vem com o coração quebrado. Ele é imutável como rocha e doce como mel. Sua fidelidade é inquebrantável e sua paciência inesgotável. Não há relativismo nele, mas também não há frieza. Ele não se adapta à nossa fraqueza, mas nos convida a sermos transformados pela sua fidelidade. Cristo é o único lugar onde o pecador pode ser perdoado sem que a verdade seja comprometida. Porque Ele mesmo pagou o preço da verdade. Ele mesmo cumpriu a aliança que nós quebramos. Ele mesmo viveu a vida exigida e morreu a morte merecida. E agora oferece misericórdia real, profunda, limpa. Porque ela repousa sobre um fundamento inabalável. Porque em Cristo a verdade que nos condenaria tornou-se o alicerce da graça que nos salva. E a misericórdia que nos alcança jamais compromete a santidade que Ele cumpriu. Há algo de profundamente desconcertante na cena que João descreve no Apocalipse. Em meio aos trovões, relâmpagos e coros celestiais, quando o universo se curva diante da glória daquele que se assenta no trono, o que aparece no centro da visão não é um leão rugindo, nem uma figura resplandecente de invencibilidade. O que aparece ali é um cordeiro como tendo sido morto. Apocalipse 5:6. Não apenas um cordeiro, e não apenas um morto, mas um cordeiro marcado pela morte. Vivo, mas ferido, eternamente ferido, com as marcas. Essa imagem não é simbólica no sentido de ser irreal. Ela é simbólica porque é mais real do que qualquer aparência. Cristo não deixou a cruz para trás como um episódio encerrado. As marcas permanecem. O trono eterno é ocupado por alguém que ainda carrega em seu corpo os sinais do sacrifício. E esses sinais não diminuem sua glória, a constituem. O que vemos no céu não é uma divindade abstrata, mas um Deus que se deu e que carrega em si para sempre o preço da nossa redenção. O Cordeiro é o centro da eternidade. O universo gira em torno de sua entrega. Os anjos o adoram não apenas porque é forte, mas porque foi vulnerável. Os anciãos lançam suas coroas não diante do poder bruto, mas diante da beleza daquele que venceu morrendo. E os salvos cantam com lágrimas nos olhos, porque sabem que sua salvação não veio de um trono impenetrável, mas de uma cruz
escandalosa. O céu é marcado pela história da cruz e o Cristo glorificado é o mesmo que foi crucificado. Esse é o paradoxo que sustenta todas as esperanças. A eternidade foi selada por uma fraqueza redentora. O que parecia ser derrota tornou-se triunfo. O que parecia humilhação revelou-se glória. O que parecia o fim foi, na verdade, o fundamento de tudo. Cristo reina com as marcas da cruz, porque essas marcas são agora insígnias de vitória. Ele não as esconde, ele as mostra. E ao mostrá-las, declara que o reino de Deus não se estabelece por força, mas por amor sacrificial. A glória do Cordeiro não contradiz sua fragilidade passada, a incorpora. O Filho exaltado não abandonou os sinais do servo sofredor, ele os eternizou. Porque a redenção não foi um episódio, foi a revelação do coração de Deus. Um Deus que salva não com violência, mas com sangue, que conquista não por destruição, mas por entrega, que assume a dor, transforma a morte em vida e a fraqueza em domínio eterno. Essa é a glória definitiva. Não a glória do espetáculo, mas a glória da verdade. Uma glória que não precisa apagar o sofrimento para brilhar. Pelo contrário, ela ilumina o sofrimento com sentido eterno. O trono do universo é ocupado por um cordeiro que foi morto e vive, que sangrou e reina, que foi humilhado e agora é exaltado, acima de todo nome. E esse Cristo, ainda ferido, é o mesmo que intercede, não como quem relembra um passado doloroso, mas como quem carrega para sempre o selo da reconciliação. Cada marca em seu corpo é uma palavra silenciosa. Está consumado. Cada cicatriz um lembrete de que a eternidade será segura, porque foi comprada com um amor que nada pode desfazer. No centro da eternidade não há uma abstração gloriosa, mas uma fragilidade glorificada. Isso muda tudo, porque não apenas sabemos que Deus é forte, sabemos que Ele é próximo, que Ele conhece o sofrimento, que Ele passou por ele, que Ele venceu, não apesar dele, mas através dele. A fragilidade redentora de Cristo é agora o trono de toda autoridade, porque o Cordeiro, como tendo sido morto, reina para sempre, e é nas suas chagas que repousa a eternidade dos salvos. O tempo terá fim. As eras cessarão, os céus se enrolarão como um pergaminho, a terra e os mares darão conta dos seus mortos, e o Filho do Homem aparecerá em glória cercado por todos os anjos. Não mais como carpinteiro, não mais como pregador itinerante, não mais como réu do tribunal humano, mas como rei, como juiz, como leão da tribo de Judá. E diante dele se reunirão todas as nações, desde os reis até os anônimos, os vivos e os mortos, os justos e os ímpios. A história, então, chegará ao seu momento mais decisivo, a separação. Mateus 25, 31 a 46, é uma das passagens mais desconcertantes do Novo Testamento, não pelo mistério, mas pela clareza. O Filho do Homem se assenta em seu trono glorioso e, como um pastor que conhece cada uma de suas ovelhas, separa os que lhe pertencem dos que não o conhecem. À sua direita, os que foram lavados por sua graça e cujas vidas evidenciaram sua transformação. À sua esquerda, os que, apesar de todas as aparências, viveram para si mesmos. E é aqui que o paradoxo se intensifica até o limite. O mesmo Cristo que acolhe com ternura os seus, vinde benditos de meu Pai, é o que pronuncia o juízo mais duro já registrado. Apartai-vos de mim, malditos. O mesmo que estendeu os braços na cruz agora estende a voz com autoridade final. O Cordeiro é leão, o amigo é juiz, o Salvador é rei e a separação é definitiva. Mas mesmo ali, no trono do julgamento, não há dissonância. Cristo não se tornou outro, ele não mudou sua essência. Ele sempre foi justiça e misericórdia, verdade e compaixão, glória e humildade. O que no tempo aparecia em fragmentos, ora acolhendo, ora confrontando, agora se revela em sua totalidade. A conjunção eterna oculta na encarnação finalmente se torna visível, não mais em forma de escândalo, mas de majestade. E os que o veem, veem claramente. Aqueles que caminharam com ele em arrependimento o reconhecerão como alegria, não como um estranho glorificado, mas como o mesmo Jesus,
o que chorou, o que lavou pés, o que curou, o que perdoou. Mas agora exaltado, com olhos de fogo, com voz de muitas águas, com o livro da vida aberto diante de si. E os outros também o reconhecerão, mas não como amigo, como juiz, como aquele que sempre esteve presente em seus dias, nos chamados ignorados, nas palavras esquecidas, nos desprezados, porque com ele mesmo dirá, como ele mesmo dirá, a mim o fizestes. O Cristo do juízo não é novo, é o mesmo que esteve nos rostos famintos, nos enfermos, nos presos, e no fim, os que o rejeitaram no tempo não poderão suportar sua presença na eternidade. Esse juízo não é cruel, é justo, e é cheio de ternura para com os seus. Nenhuma ovelha será perdida, nenhuma lágrima será ignorada, nenhuma obra de amor será esquecida. O mesmo Cristo que separa é o que acolhe, o que denuncia é o que recompensa, o que julga é o que garante vinde. A voz que treme os céus será para os seus a voz que sempre conheceram, só que agora revestida de glória que sempre lhe pertenceu. Então não haverá mais véus, nenhuma ambiguidade, nenhuma tensão entre atributos, tudo estará plenamente claro. O leão e o cordeiro serão um só, não em contradição, mas em plenitude. Os seus o adorarão por inteiro, com temor e com amor, porque verão, enfim, que a conjunção que sustentou toda a história era real, eterna, inquebrantável. Porque no fim, não será uma nova face de Cristo que veremos, será a revelação final daquele que sempre foi, o leão que acolhe e o cordeiro que separa, o juiz que ama, o Salvador que reina, o Deus que volta. Contemplar os paradoxos de Cristo não é um exercício meramente estético, nem uma curiosidade teológica. É um chamado à transformação, porque o Cristo que reúne em si todos os opostos impossíveis não o faz apenas para ser admirado, mas para ser conhecido, amado e confiado. Ele é a verdade que nos confronta, mas também a misericórdia que nos acolhe. Ele é a santidade que nos separa e o amor que nos aproxima. E por isso não há lugar mais seguro, nem mais assustador do que sua presença. Em Cristo é tudo, esse Cristo é tudo que tememos, porque é justo, santo, invencível, imutável. Mas também é tudo o que ansiamos, porque é compassivo, paciente, acessível, humano. Em nenhum outro lugar a alma encontra um repouso tão profundo quanto no coração de alguém que carrega ao mesmo tempo o fogo da santidade e a ternura do abraço. Nele não precisamos escolher entre temor e confiança. Podemos nos postrar em reverência e ainda assim nos aproximar com ousadia. Porque não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, mas sim alguém que, como nós, passou por todo tipo de tentação, porém sem pecado. Assim, aproximemo-nos do trono da graça com toda a confiança, a fim de recebermos misericórdia e encontrarmos graça que nos ajude no momento de necessidade. Hebreus 4:15. Esse convite, aproximemo-nos, só é possível porque o trono, embora glorioso, é também de graça. Porque aquele que se assenta nele conhece por experiência a fragilidade humana, não porque caiu nela, mas porque a carregou. E agora, como Deus exaltado e homem glorificado, ele intercede com perfeição e compaixão. Cada um de seus atributos, mesmo os mais assustadores, está a serviço de nossa redenção. A fé, portanto, cresce, não apenas ao crer em Cristo poderoso, mas em confiar em um Cristo paradoxal, um Salvador que nos julga e justifica, que nos corrige e consola, que nos chama à renúncia e nos cobre de graça, que exige tudo e entrega tudo. Cada tensão teológica que encontramos em sua pessoa é, na verdade, uma ponte para a adoração mais profunda. E cada atributo que parece contradizer o outro é em Cristo reconciliado para o nosso bem. A esperança também nasce dessa conjunção, porque se ele foi exaltado sem abandonar as marcas da cruz, então também nós seremos glorificados sem que nossas cicatrizes sejam negadas. Se o trono é habitado por um ferido,
então há espaço para os feridos que creem. Se a eternidade é sustentada por um que conhece a dor, então não há dor aqui que esteja fora do alcance da redenção. Cristo não apagará nossa história. Ele a redimirá por completo, como redimiu a sua. E o amor, enfim, floresce quando entendemos que fomos amados por alguém que não precisava de nós, mas que se fez tudo por nós. Ele não nos ama apesar de ser quem é. Ele nos ama precisamente porque é quem é, todo-poderoso e vulnerável, transcendente e presente, santo e cheio de compaixão. E nosso coração encontra repouso porque percebe que não há parte de Cristo que precise ser escondida de nós para que Ele nos seja acessível. Sua plenitude é nosso solo seguro. A vida cristã madura nasce dessa contemplação constante. Não de um Cristo que nos cabe, mas de um Cristo que nos envolve, que ultrapassa nosso entendimento e ainda assim nos convida à comunhão. Cada oração, cada ato de obediência, cada passo de arrependimento, cada gesto de amor, tudo ganha nova forma quando feito diante de um Salvador que é, ao mesmo tempo, Cordeiro e Leão, servo e Rei, silencioso e soberano. E é por isso que podemos viver e morrer em paz. Porque conhecemos aquele que não apenas sustenta o universo, mas sustenta nossa fé com mãos feridas e eternas. Tudo o que se tentou dizer aqui foi apenas uma aproximação, porque diante do Cristo vivo nenhuma palavra é suficiente. Ele excede, transborda, silencia. Cada paradoxo é uma janela entreaberta para um céu que ainda não vemos por inteiro. E cada tensão reconciliada em sua pessoa é um convite à reverência, não à explicação. Nele, os contrários não se anulam, se cumprem. O trono é de graça e de juízo. A cruz é altar e tribunal. A coroa é de espinhos e de glória. E aquele que tudo criou com a voz escolheu o silêncio diante de seus acusadores. Ele poderia ter vencido com um gesto, mas venceu com um suspiro. Cristo não é metade de nada, ele é tudo, inteiro, sempre. E onde antes havia abismos entre o divino e o humano, entre a justiça e a misericórdia, entre a majestade e a fragilidade, agora há uma ponte viva de carne e eternidade. Uma ponte que nos sustenta mesmo quando a nossa fé vacila, porque sua plenitude não depende de nossa firmeza. Ela simplesmente é. E no fim, quando as palavras cessarem, quando os livros forem fechados e os olhos se abrirem para ver como Ele é, tudo se tornará claro. Não porque entenderemos tudo, mas porque estaremos diante dEle. E diante dEle toda contradição se curva, toda lágrima encontra seu fim, todo temor se dissolve em amor. Ali onde os contrários se abraçam, ali, enfim, repousaremos. Amém. 5 martelos, 5 vezes nunca, e o universo treme. Nunca, 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 nunca. O homem muda, o tempo gasta, os sentimentos oscilam, mas Deus não. O mesmo que falou no Sinai, falou na cruz e ainda fala. Ele não volta atrás, Não se cansa, não muda de humor. Fidelidade não é emoção, é essência. o amor que começou permanece. Nunca te deixarei, nem te abandonarei, nem na luz, Nem na sombra, nem no rio, nem na dor. Nunca te deixarei, nenhum abismo é fundo demais, Nenhuma noite é longa demais, nenhum deserto é seco demais. O nunca de Deus atravessa o impossível. O silêncio dele é cheio de presença.
Ele é pai e um pai não abandona o filho, mesmo quando foge, mesmo quando nega. Pode corrigir, mas não solta. Pode calar, mas não sai. a ternura dele é mais teimosa que o pecado, mais antiga que a culpa, mais firme que a dúvida. Há pais que desistem, mas o Senhor não. Nunca te deixarei, nem te esquecerei. Mesmo quando duvidas eu fico, mesmo quando cais eu desço, mesmo quando foges eu vou atrás. Cristo é marido da alma, não há divórcio no Calvário. O amor tem cravos, não cláusulas, tem feridas, não condições, tem eternidade, não prazo. O corpo não vive sem a cabeça, e se ele te deixasse, deixaria a si mesmo. É impossível, o sangue que o sustenta corre em ti. Ele não abandona, porque é fiel. Sua glória está em jogo, sua honra prende a promessa. Ele termina o que começa, o oleiro não larga o vaso até que brilhe. Às vezes parece que se foi o céu em silêncio, a oração perdida, mas o jardineiro trabalha no escuro, regando o invisível, fazendo nascer o que não se vê. Nunca te deixarei, nem no vale, nem na cova, nem no fogo. Nunca te deixarei, mesmo quando tudo cai, eu fico de pé contigo. Deus é Emanuel, Deus conosco. Sua presença é o próprio nome, sua ausência é impossível. Ele é onipresente em amor. Ele não te deixa no pecado, te persegue com graça, não te abandona no medo, te abraça em promessa, não te rejeita na queda, te levanta com feridas. A graça tem pés e vem atrás de ti. Na cruz ele selou nunca, não ficou nada pendente. O abandono foi trocado por presença eterna, Pai.